E parece que temos perguntas aí, não é, Graciane? Temos sim, Vamos lá. temos uma pergunta do Polo Recife. O Marcos está querendo saber se todo incêndio é descontrolado. Todo incêndio não tem controle, exatamente. Eis a característica do incêndio. Todo incêndio, Marcos, para ser incêndio, tem que estar fora do controle do ser humano. Na hora que nós controlamos ele passa a ser limitado, passa a ter um confinamento e aí nós passamos ao seu combate. Mas na hora que ele estava anteriormente confinado, controlado pelo ser humano e houve o descontrole, enquanto ele estava controlado, era fogo. Tinha um benefício, tinha uma razão de existir aquela reação química. Na hora que este fogo saiu do controle do ser humano, ele passou a ter uma outra finalidade, passou a ter uma outra reação, para ter outra causa. Consequentemente, isso saiu do controle. Saindo do controle, causou dano, causou prejuízo, seja humano, seja econômico. Tá, Marco? Podemos ir? Podemos. Você pergunta? Vamos lá, então. Nós falamos que tem 3 elementos. Comburente, o combustível e o agente ígneo. Comburente nós encontramos naturalmente no nosso ambiente, que é oxigênio, numa percentual de torno de 21%. Tá? E nós encontramos o combustível em redor de nós, nós temos combustível. Agora, nesse momento, você está sentado sobre o combustível. Agora, vamos a uma perguntazinha básica para vocês agora, mais 30 segundos, não vou dar mais do que isso. Você, enquanto ser humano, é combustível ou não? Vamos lá, os tutores? Agora. Nós já temos resposta do Polo Recife, João Pessoa e Escada, e todos eles nos dizem que sim. Polo Cabo respondeu que sim também, e o Polo Olinda disse que nós somos combustíveis sim. Que bom, que vocês já começaram a entender o processo. Nós somos sim combustíveis. E agora, quando é que uma matéria não é combustível? Vamos ver no estudo dos combustíveis daqui a pouco, tá? Tem um limite de temperatura em que a matéria é considerada combustível ou não. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, vamos lembrar que nós temos 3 elementos: o combustível, o comburente e o agente ígneo, ok? Ora, o próprio calor, a chama, a energia mecânica, a energia elétrica, a energia radiante, todas essas fontes são fontes de agente ígneo, dão probabilidade para acontecer um incêndio, acontecer o fogo, pelo menos, né? Bom, aí surge agora o triângulo do fogo. São os 3 elementos, ou seja, a fonte de calor, que é o agente ígneo, o comburente, que é o oxigênio, e o combustível, que nós vamos encontrar em farta abundância na natureza, seja ele sólido, líquido ou gasoso. São os 3 estados da matéria que nós vamos encontrar o combustível, ok? Tem perguntas? Estamos tranquilos? Podemos caminhar? Podemos. Então vamos nós. Bom, agora nós vamos estudar os combustíveis. Os combustíveis podem estar em 3 estados da matéria, tá? Estado sólido, líquido ou gasoso. Billy, chama aqui, por favor. Bom, agora vai mais uma pergunta para você. Quem é que queima? Combustível sólido, líquido ou gasoso? Quem é que entra no processo de combustão? Sólido, líquido ou gasoso? Ou os 3? Resposta para vocês me darem agora em 30 segundos. O Polo Sapé nos disse que os 3 elementos entram em combustão, e também temos a resposta do Polo João Pessoa. Ele também nos disse os 3. É? Se eu disser que vocês todos erraram. Ah, mentira do professor. Erraram todos eles. Só quem entra no processo químico de reação química de combustão são os elementos gasosos. Ô, professor,
Como é que a madeira entra em combustão? Opa, os gases da destilação da madeira é que entra em combustão. Agora, por que isso? Porque você não consegue fazer a mistura ideal de um gás, que é o oxigênio, com um sólido ou com um líquido. Então, tem que primeiro haver a transformação da matéria, do sólido para o líquido, ou do sólido para o gasoso, e do líquido para o gasoso. Para então haver a combinação ideal, ou seja, a proporção ideal entre o oxigênio, que é o comburente, porque se não houver o oxigênio não há fogo, também se não houver o combustível também não haverá fogo, e se não houver agente ígneo também não haverá fogo. Então, o estado da matéria tem que estar no mesmo estado da matéria, ou seja, a matéria que vai determinar a questão da reação química é exatamente a matéria do comburente, que é o oxigênio. O oxigênio, na natureza, nós encontramos ele na condição normal de temperatura e pressão, na condição de estado físico gasoso. Entenderam? Então, quando perguntarem a você, madeira entra em combustão? Não. Madeira queima? Queima. Diferente da queima e combustão. A combustão é uma reação química. Para haver a reação química tem que estar no mesmo estado da matéria. Ok? A gente vai ver isso mais à frente, como é que passa o processo de combustão. Mais à frente a gente vê. Então vamos nós. Normalmente, os combustíveis para reagirem com o oxigênio necessitam estar no estado gasoso. Isso que eu falei agora. Exceto o estado sólido para o enxofre. É a única exceção do processo. E os metais alcalinos terrosos, ou seja, o potássio, o sódio, o magnésio. Esses sim entram em reação exotérmica diretamente com a presença apenas da água, se você tiver ideia. O sódio, ele dá presença da água, ele faz a decomposição da água e a água passa ela eliminar, ou seja, fornecer o oxigênio que o sódio está precisando. E aí entra em reação exotérmica, que é uma reação de liberação de calor. Tá? Quem não estiver entendendo alguma coisa, pergunta. Aí o que é reação exotérmica, endotérmica? Reação endotérmica é aquela que o corpo recebe calor, reação exotérmica é aquela que o corpo cede calor. Então, é uma reação que exala, no caso dos combustíveis, da reação de combustão, é a reação que o corpo exala, elimina, libera calor, libera iluminação também, fonte de luz. Tá? Podemos ir em frente ou temos alguma pergunta? Podemos ir em frente. Então vamos lá. Todo mundo entendendo? Não entendeu? Para. É melhor parar e a gente voltar e explicar do que vocês seguirem aí aluados, hein? Não vamos aluar no momento. Bom, a combustibilidade de um material vai depender principalmente da maior ou da menor capacidade que esse material tenha de reagir com o oxigênio. E claro, se ele já está num estado físico igual ao do oxigênio, o resultado tenderá a ser uma reação mais rápida. E por que nós vamos falar em rapidez, em velocidade de reação? Porque vocês vão me perguntar, professor, por que explode o combustível? Né? Qual é a diferença entre a explosão e uma combustão lenta? Na verdade, explosão é uma combustão. Tá? Nós vamos ver mais à frente. Existe a combustão lenta, a combustão rápida. Essa combustão rápida é exatamente a explosão. Mas ela só vai se dar essa combustão rápida quando o estado físico da matéria combustível estiver no mesmo estado físico da matéria comburente, oxigênio. Aí ela se dá com maior rapidez. Mas nós vamos ver que alguns sólidos também explodem. Tá? Vamos em frente? Alguma pergunta, Graciane? Não, não temos pergunta. Então, ótimo. Todo mundo entendendo? Eu posso ficar tranquilo por aqui, né? Pois é. Pessoal aí do Piauí entendendo, pessoal de Olinda entendendo, lá de Carpina, com minha amiga Gabi, tudo entendendo, né? Então, vamos lá. Classificação dos combustíveis. Quanto à sua combustibilidade. É isso que a gente perguntava nesse instante, um pouco um momento atrás. Você é combustível? Sim, sou, exatamente. Você é um combustível. Incombustível necessita de temperatura acima de 1000 graus. Isso é o padrão de seguro, hein? Isso é um padrão estudado, seguro, um padrão tudo tem que ter um padrão, tem que ter um patamar, um parâmetro. Então, este parâmetro de seguro é um parâmetro que as academias, que os pesquisadores também trabalham com ele. É o parâmetro de 1000 graus. A matéria física, a matéria que só entra em combustão acima de 1000 graus, essa matéria é considerada incombustível. Então, você pergunta, então a areia ela é combustível? Não. Por quê? Porque ela entra para formar sílica,
para fazer a transformação, entrar no estado líquido, para depois entrar no estado gasoso, com temperaturas acima de 3.350 graus. Tá? Então ela não é combustível. Aí eu vou fazer uma pergunta agora para vocês quebrarem a cabeça. Aliás, essa pergunta, vocês anotem que eu vou dar a resposta dela na próxima aula. Mas vocês vão quebrar a cabeça. A água é combustível?